Oi, gente, tudo bom? Hoje a indicação é O Peso da Glória, de Lewis, tá? Eu vou falar um pouco da capa. A capa, essa cor, achei maravilhosa, né? Ela traz a questão da riqueza, da nobreza, da sofisticação, da elegância, com esse cobre aqui ficou muito legal. E assim, O Peso da Glória. E eu sempre acredito e me remete isso, essa arte, né? Olha aqui a questão do Jardim do Éden. Então, de Adão e Eva, de querer ser igual a Deus. Mas aí a gente pensa assim, poxa, e o peso da glória? Na verdade, eles queriam a soberania de Deus, o poder de Deus. Mas esse peso da glória, né? A gente perceber, receber isso, né? De ter misericórdia do outro, de ter um grande amor que Cristo nos mostrou, né? E de ter o perdão. Tudo isso a gente carrega como um pequeno Cristo. Então, quando você lê o livro, né? O texto, O Peso da Glória, você vai perceber que é a gente carregar Cristo e amar o próximo como ele é, né? E aí tem também como ler, como ler o livro. Vamos ver? Aí a minha sugestão é, você pode ler de trás para frente, não tem uma ordem cronológica de você ler. Mas O Peso da Glória está logo no primeiro texto. Tem a introdução, que o amigo dele fala muito sobre a vida dele, ele está doente. É interessante também essa parte, você, né, da introdução. Mas depois você pode ler o texto que você achar que está mais curiosa para ler, o curioso. E aí eu trouxe 3 textos, O Peso da Glória, Teologia é Poesia, acho que 4, né? Membresia e Perdão. E aí agora eu vou falar sobre Teologia é Poesia. A gente sabe que a teologia, ela é a ciência de Deus, tá? E a poesia, ela traz muita imaginação. O poeta, ele imagina e projeta no outro isso. Então ele traz aqui que o mito desceu do céu, então desceu da sua majestade. Ele se tornou homem para sentir a nossa dor. Então foi um fato. E isso é interessante a gente saber, porque ele traz também sobre muita mitologia. Que a mitologia é um mito, né? E aí tem muita imaginação. Mas a teologia tem muita realidade. Tem política, tem geografia, tem história, porque Pilatos existiu, Roma existe. Então a gente precisa perceber que o nosso Salvador, ele é real, né? E aí eu vou trazer outro texto. Tudo tem essa questão, né, do poder, o peso da glória. E aí eu vou trazer para vocês a membresia, que ele fala que a igreja, a importância de você participar da igreja. E que não é um coletivo, não é a questão de um ônibus cheio de gente. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E a gente precisa entender isso, que cada membro ali tem uma função. E se você olhar para o corpo, como Cristo fala, tem a pedagogia de ensinar, que cada um tem uma função ali. O olho tem uma função, a boca tem uma função, a mão tem uma função. E se faltar, vai ficar pendente isso. Então ele traz isso muito bem, né? E isso também, se você for ver, você aceitar o outro como o outro é, né? É a singularidade do outro. E você fazendo isso, e a gente fazendo isso, a gente vai ensinar e aprender. É uma troca de aprendizagem, é uma troca de dons, porque na realidade eu não tenho o dom do outro, mas o outro tem. Eu tenho meu dom que vou ajudar o outro, e o outro tem um dom que vai me ajudar. Então isso daí é crescimento para a igreja. E aí eu vou trazer também agora outro perdão que ele traz. Gente, é muito interessante. Ele fala logo que o perdão é obrigatório. Ele traz logo o Pai Nosso. E aí a gente percebe, né, que é clássico, é básico e que você precisa perdoar. Porque Deus, Jesus Cristo fala, se você não perdoar, você não vai ser perdoado pelo Pai. E isso é básico. E aí ele traz uma questão, eu anotei aqui, que a gente traz muitas desculpas. Então ele traz aqui, eu vou ler para vocês. Tem coisas que fazemos que são indesculpável, mas pela graça de Deus não é imperdoável. Então a gente precisa levar para Deus o que é indesculpável, para que a gente perceba que a gente é pecador e que a gente precisa se arrepender. Porque às vezes a gente fala muito de, não preciso me arrepender não, porque não me arrepender de quê? Né? E a gente não entende isso, mas Jesus Cristo, ele nos justifica. É ele que nos justifica. E ele traz isso, a questão do perdão, que o perdão é você pedir desculpa e ter uma reconciliação, e a justificativa é você falar assim, então eu não pequei, não, né? E Jesus que ele nos justifica. Ele morreu na cruz levando os nossos pecados, né? Então, e aí ele fala aqui, o que temos que levar para Deus é a parte indesculpável do pecado.
Então, assim, é um peso, né? E é que a gente precisa deixar com o Espírito Santo para que fique leve, né? Porque, assim, o peso não é uma coisa fácil. Ele está querendo dizer assim, ser cristão não é uma coisa fácil. Não dá para você fazer sozinho. Ser cristão não dá para eu andar com os meus próprios passos. Eu preciso do Espírito Santo, porque Jesus Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. E com certeza esse texto vai te ajudar para você seguir uma caminhada com Cristo.